metade da raiz quadrada é diferente da raiz quadrada da metade, tá? Só para a gente saber se expressar aqui, ok? Então, nesse item A e nesse item B, tu vai expressar matematicamente o que representa, já expressei aqui para vocês, e vocês vão calcular, certo? Vamos ver os próximos itens ali, no exercício 1. Qual mesmo? No exercício 6. Sendo x igual a 36. O que é x igual a 36? Que coisa é essa, professor? X igual a 36. Ele está dizendo assim, ó. X é como se fosse um espaço para eu armazenar um valor. Que valor é esse que eu estou armazenando? É o 36. Tá? Considera um espaço valendo 36. Um local para tu armazenar valor. 36. Determine o valor de 2 vezes esse espaço mais 82. Então, no lugar desse espaço aqui, ó, olha o que tu vai colocar? 36. 2 vezes 36 mais 82. Vamos fazer esse primeiro, então. 2 vezes de 36. Mas daí, professor, então isso daí é fácil, então. É fácil. É bem fácil, né? Vamos lá então, ó, 2 vezes de 36 mais 82, tu vai ver, faz a multiplicação primeiro e depois, e por último a soma, 2 vezes 36, 72, mais 82, agora eu somo, 2 mais 2, 4, 70 mais 80, 150. 150, né? Então 2 vezes de 36 mais 82 dá 154. Certo? No item A ali. Não sei, o Alex escreveu ali, não sei, escreveu só para mim, né, Alex? Pois é, não entendi ali. No item A, qual o item A? De qual questão? Nem do 5 a resposta surda 6. 6A não dá aquele valor que tu colocou ali, tá? Tá, Alex? Olha aqui, ó. 6A dá isso aqui, ó. Eu não sei como. Não entendi como é que tu chegou naquele valor ali. Será que tu somou 36 com 82 e multiplicou por 2 depois? Talvez. Tá? Mas é importante ali tu entender o que a gente desenvolveu aqui na área, certo? Se tu tiver alguma dúvida, pergunta aí, por favor. Tá? O x ainda vale 36, então no item B, olha ali ó, como é que tu vai fazer no item B. No item B está escrito assim, ó, um número elevado ao quadrado, ou seja, o 36 elevado ao quadrado, menos 2 vezes a raiz quadrada de 36. Só substituir e calcular. Talvez um maior valor que tu calcule é aqui, ó, porque tu vai ter que fazer 36 elevado ao quadrado, e tu sabe que 36 elevado ao quadrado é 36 vezes 36. Calcula isso e vai substituindo. E aqui é a raiz quadrada de 36, né? Aí é fácil calcular. Então tá, no item B dá isso. Vamos ver o exercício de número 7. Responda as questões. No item A, quer saber se o resultado ali está certo. Olha só. Ele está dizendo assim, ó, o resultado dessa expressão numérica é 2, tem que responder a resposta para o A, ou é sim ou é não, certo? O que tu vai fazer primeiro? Dentro do parênteses, tu pode fazer essa potência e essa potência aqui. Depois que tu fizer as potências, tu pode fazer a subtração e não precisa mais do parênteses. Daí tu vai ter um resultado aqui, tu vai calcular a raiz aqui e dividir pelo resultado que tu tem aqui. Daí tu vai verificar se vai ser 2 ou não. Se for 2, tu diz sim, mas tem que mostrar o desenvolvimento, ok?
a conversa ali do Rafael. Não, mandei errado, seu irmão. Ah, tá. Então tá. Certo? Na questão 7, então, vocês sabem o que tem que fazer no item A. Muito bem. No item B, ao resolver a expressão 9 vezes... Ali na outra página, né? Na página 23. Não entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode, com certeza. Eu não consegui ouvir muito bem o que tu disse ali na A, o resultado da expressão, porque deu uma travada. Tá, aqui, né? Nessa aqui. Exatamente aí. Tá? Tu tem que verificar, porque o exercício ele está dizendo assim, ó, verifica se o resultado dessa expressão aqui vai dar 2, ok? Como é que tu vai resolver então? Tu tem uma raiz quadrada dividido por o resultado de um parênteses. Dentro do parênteses tu tem potenciação e tem subtração. Tu vai resolver, primeira coisa que tu vai resolver, potenciação. Vai escrever tudo na linha aqui, ó. Copia a raiz quadrada de 144, a divisão, abre parênteses, resolve a potência, copia a subtração, resolve a potência, fecha parênteses. Tá? Nessa linha aqui. Na outra linha, o que tu vai fazer? Tu já tem resolvido a potência, tu só vai ter uma subtração para resolver. Então, tu vai ter 2 números para subtrair, tu vai ter um número só, não precisa mais do parênteses. Copia a raiz de 144 dividido pelo resultado desse parênteses, que tu já vai ter nessa linha aqui, certo? Daí o próximo passo é calcular a raiz quadrada de 144. Vai calcular a raiz quadrada de 144 dividido por esse resultado que tu já tem, ok? Tá, entendi. Daí tu vai ter uma divisão, o resultado dessa divisão tu tem que saber se é ou não é igual a 2. Então tu tem que ter no teu livro ali, ó, todo o desenvolvimento para poder dizer sim ou não. Se for igual a 2, tá? Ah, não é. Se for igual a 2, tu diz sim. Se não for, diz não, tá? Mas tem que apresentar todo o desenvolvimento. Então, próxima questão. O item B. O item B diz assim, ó, ao resolver a expressão 9 raiz de 4 mais 6 vezes 3 ao quadrado, Diego. Ah, o Diego da música aquela, da Sererê. Lá vem o Diego, cheio de molejo. Ah, antiga. Muito antiga. O Diego. A Sererê. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu tô velhinho. Ao resolver a expressão 9 vezes raiz de 4 mais 6 vezes 3 ao quadrado. Não entendi. Não pensa em te aposentar? Fala mais devagar. Não pensa em te aposentar? Claro que eu penso. Mas só para tu ter uma ideia, o meu pai tem 72, 73 anos de idade e ele dá aula de matemática ainda. Ele é professor. E ele começou a dar aula em 2012 agora, depois que ele se formou, mas ele já dava aula antes também. Não pode se aposentar, quem vai dar aula pra nós? Não, mas eu vou me aposentar, mas o meu pai, assim, eu olho assim, ele tá com 72, 73, ele tá cheio do gás ainda para dar aula. Então, eu penso assim que lá pelos uns 85, 86 anos, talvez eu fique só na aula particular. Mas tá bom, só que ele vai contar piada pra gente. Ué, mas eu vou continuar. Ih, vai dar muito. Olha só, eu tô com 44. Até 84, mais 40 anos. Com 84 anos eu vou estar daqui a 40 anos. Tu tá com quantos anos? 12? 13, mas tu vai estar com 53 anos quando eu estiver me aposentando. Então, talvez o teu filho já esteja quase entrando na faculdade, se formando, ou se formando na faculdade ali. Daí o teu filho vai poder ainda ouvir a piada do Sr. Fabinho. Pode contar comigo. Ai. Imagina, 53 anos, já está com o filho se formando já.
Tá, então o Diego lá, ó, veio cheio de molejo. 32 simples também, ninguém entende. É mesmo? Ah, muito bem. É, porque 2 é par, né? É par, né? Par é legal. Diego encontrou 342 como resultado. Ele fez o cálculo aqui, ó, e encontrou 342 como resultado. Isso aqui é a mesma coisa do que a questão anterior. Ele fez os cálculos corretamente, sim ou não? Então, tu tem que fazer esse cálculo aqui e ver se o resultado dá 342. Tá? Se não der 342, tem duas possibilidades. Ou tu errou, ou tu errou. Não, tem três possibilidades. Tu errou e concordou com ele, tu errou e não concordou com ele, ou tu acertou a questão. Tá? E eu não sei se está certo ou se está errado, a gente vai ter que verificar. É a mesma questão do que o item A, mas o que eu quero que tu observe, tá, é a resolução 2. Essa aqui é importante. Tá? Depois a gente vai ver a correção desses exercícios aí. Vamos ver a resolução 2 então. Acompanhe a minha leitura. Substitua o espaço, o quadrado, o espaço, tá? O local de armazenamento. Podia ser até uma... Desculpa, eu não entendi. Tu já fez a B? Eu não fiz. Isso daí vocês vão fazer. Tá? A letra B vocês vão fazer. Nossa, senhor. Hã? Meu Deus, que susto, pensei que já tinha feito a B, cara, já falou. Não, acho que eu nem fiz não fiz a letra A também. A letra A eu fiz, mas tipo... Não, tu pode ter feito a letra A, mas eu não fiz, eu só indiquei para vocês. Ó, o Alex já disse que fez, já fez a B, tá? Mas eu não resolvi nenhuma, eu só fui dando as dicas para vocês como é que vocês vão fazer, certo? Olha ali, ó. Na página 23, então, o item B, pronto, daí tu faz, depois verifica. Tá? Eu quero que tu preste atenção na resolução 2 aqui. Ó. A resolução 2, ele está dizendo assim, ó, substitua o espaço, substitua o quadrado, o quadradinho aqui. Ó. Isso aqui poderia ser representado pela letra X, por exemplo, que é o espaço, né? É o local de armazenamento do número. Tá? Esse quadradinho aqui vai ser o local de armazenamento de um número. Ó, substitua o quadradinho, o espaço, pelo valor que torna a igualdade verdadeira. Tá? Então, na verdade, como é um espaço, ele está dizendo assim, ó, existe um número que subtraído de 5, o resultado da subtração de um número por 5, quando elevado ao quadrado, dá 36. Olha só como é que ele pensou, como é que o livro coloca assim, ó, uma solução. Um número menos 5, quando elevado ao quadrado, dá 36. Olha o que ele pensou. Ele pensou nas operações inversas. Provavelmente. Vamos ver. Ó. Inicialmente, devemos fazer a leitura da sentença matemática. Tá? Ó. O valor da expressão... Ó. Número menos 5, a subtração, o quadrado de uma subtração aqui, ó, da 36. Vamos ver como é que ele deu. Temos então que o valor da expressão dentro dos parênteses é a raiz quadrada de 36. Por que ele usou a operação inversa? Ó. Se um número, se o que está aqui dentro elevado ao quadrado é 36, então existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 36. Claro, ó, existe um número que está aqui dentro que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 36. Quando a gente diz assim, ó, qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 36, na verdade é a raiz quadrada de 36. Para responder um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 36. Então ele fez 2 processos. Primeira coisa, ele utilizou de operação inversa. Ó. Se um número elevado ao quadrado dá 36, ou melhor, se uma coisa que está dentro do parênteses, quando eu elevo ao quadrado dá 36, o que está dentro do parênteses tem que ser a raiz quadrada de 36. Claro, né? Mais uma vez. Voltando, fixando essa ideia. Ó.
Uma coisa que elevado ao quadrado dá 36 é a raiz quadrada de 36. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 36? Certo? Eu sei. Tá? Muito bem. Daí então quer dizer que o que está dentro do parênteses tem que ser igual à raiz quadrada de 36. Ó. O que está dentro. Está vendo que ele não está botando parênteses elevado ao quadrado? Ele está escrevendo assim, ó. Então, se uma coisa é elevada ao quadrado dá 36, essa coisa tem que ser a raiz quadrada de 36, claro. Né? Porque daí eu descubro, substituo e elevo ao quadrado, vai dar 36. Quem é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, ó, ele está dizendo a coisa que está dentro do parênteses tem que ser 6. O que está aqui dentro tem que ser 6. E faz todo sentido, ó. 6, se o que está aqui dentro, junto com a operação, tá? Se o que está aqui dentro é 6, 6 quando eu elevo ao quadrado dá 36, é verdade, ó. Então, o que está dentro do parênteses é 36, é 6, perdão. O que está dentro do parênteses dá 6, porque quando eu elevo ao quadrado vai dar 36. Muito bem. Agora, um número que eu subtraio 5 dá 6. Que número é esse, então? Qual o número que eu subtraio 5 dá 6? Mais uma vez a operação inversa. Ó. Um número foi retirado 5 e eu obtive 6. Então eu pego 6 e retorno ao valor original antes de ser retirado 5. Como é que eu faço para ter o valor original? Só se eu adicionar o 5. Certo? 6 mais 5 dá 11. Quer dizer, 11 menos 5 tem que me dar o valor 6. Claro, eu peguei o 6 e recoloquei o 5 que eu tinha retirado para saber quem era o valor original. Olha só, agora é só encontrarmos o número do qual, ao subtrairmos 5, obteremos o resultado 6. Ó, qual o número que subtraído de 5 dá 6? Daí para e pensa assim, ó. Peraí, eu vou pegar o 6 e vou fazer o inverso, vou somar o 5 para saber que número original eu tinha. Ó, o espaço é o número 11, pois 11 menos 5 dá 6. Então ele aplicou a operação inversa 2 vezes. Ó. Primeiro, para saber qual o número que elevado ao quadrado dá 36, ele representou através dessa operação aqui, ó. Qual o número que elevado ao quadrado dá 36, em outras palavras, o que está dentro do parênteses que quando eu elevo ao quadrado dá 36? Bom, o que está dentro do parênteses tem que ser 6, certo? Depois ele usou outra operação inversa, agora da subtração. Ó. Um número menos 5 dá 6, que número é esse? Vamos retornar, vamos inverter o movimento. Se um número menos 5 dá 6, então 6 mais 5 seria o meu número. Ou seja, o número original é 11. 2 processos de inversão ele fez. E olha aqui, ó, verifica que dá 11 mesmo. Ó. 11 menos 5, 6. 6 elevado ao quadrado dá 36. Então o número é 5. Certo? Olha aqui, ó. Encontre o valor no exercício 8. Encontre o valor em cada caso. Eu vou resolver o item A com vocês. Tá? A gente tem que inverter. E eu vou utilizar a mesma coisa aqui. Eu vou usar a mesma coisa que o livro. Bom, isso aqui eu consigo responder, ó. 5 mais um espaço, que eu não sei quanto é que é, tá? Menos o resultado do número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 25. Bom, a raiz quadrada de 25 é 5. Tudo isso tem que dar 5, certo? Então, observa. Um número mais um valor menos 5 dá o próprio 5. Então eu posso pensar aqui, ó, antes de eu subtrair 5, eu vou inverter a posição. Então eu vou saber o que eu tinha antes de fazer essa operação de subtrair 5. Antes eu tinha só o 5 mais
o espaço e o resultado, ao invés de ser 5, eu tinha o resultado 10, né? Porque foi retirado 5, por último foi retirado 5 e eu fiquei com 5. Quer dizer que um passo antes, então eu tenho que pegar esse resultado aqui e somar 5. Ok? Então, eu fiquei com 10. Faz sentido isso? Sim, ó. 5 mais alguma coisa dá 10. Se eu retirar 5, se eu pegar essa mesma coisa, 5 mais alguma coisa, e retirar 5, ao invés de 10, eu vou ficar com 5. Faz todo sentido. Então, eu voltei o movimento. Tá? Ó. 5 mais um valor, que eu não sei quanto é que é, menos 5, fico com 5. Mais 5, então, eu volto com 10. Olha, essa soma aqui, ó, essa soma de 5 com esse valor que eu não sei aqui, dá 10. Então, vamos retornar o valor original. O valor original, então, como eu adicionei 5 a esse valor aqui, ó, a esse valor aqui, e fiquei com 10, é só eu pegar o 5 e retirar novamente esse 5. Poderia escrever 10 menos 5 ali, mas eu vou escrever 5 mais o valor é 10, eu retiro esse 5 aqui e eu vou ficar com o espaço 5. Então, o que eu tenho dentro do espaço é 5, e é verdade, ó, 5 mais 5, 10, menos a raiz quadrada de 25 vai dar 5. Ó. 5 mais 5, 10, raiz quadrada de 25 é 5, então eu vou ter 5 mais 5 menos 5. 5 mais 5, 10 menos 5. E 10 menos 5 dá esse resultado 5. O espaço, o valor aqui, ó, é 5. É só, tão somente inverter as operações, tá? Faz passo a passo, tu não precisa te preocupar que tu resolve tudo isso aqui, tá? Só deixa eu te dar algumas ideias então aqui, ó, no item B e no item C. Tá? Se precisar rever, pode rever esse vídeo aqui, é importante o passo a passo. Tá? Olha aqui no item B, ó. No item B. 2 elevado na terceira, menos a raiz quadrada de 49, menos um valor aqui, ó, vai dar exatamente 0. Então, isso aqui tu consegue resolver, tu sabe que número é, isso aqui também tu sabe que número é, e isso aqui tu sabe quanto é que é, tu consegue verificar quanto é que é, certo? E presta atenção, ó. Esses dois valores aqui tu sabe resolver, certo? Esses dois números aqui tu vai, porque isso aqui vai te dar um número e isso aqui vai te dar um outro número. Tu consegue subtrair, tu vai ter um número só aqui, ó. Um número só aqui que eu vou representar como triângulo, tá? O resultado desses dois aqui, ó, tu vai dar um número só, tu pode armazenar nesse triângulo. Depois tu vai ter o espaço ali, ó, e vai dar igual a 0. E olha só que interessante. Quando tu faz uma subtração e o resultado dá 0, tu sabe o que desses dois números aqui, ó? Uma subtração que dá 0, esses dois números são iguais. Então o valor que tu encontra aqui tem que ser o mesmo valor que tu encontra aqui. Porque um número menos ele vai dar 0. Certo? Então, o que tu precisa fazer? Resolver isso, fazer a subtração e botar a resposta aqui. E sabendo que tu bota a resposta aqui, tu bota a resposta aqui dentro também, ó. Porque a subtração deu 0. Tá bem? Vamos ver o item C. Presta atenção nessas dicas. Tá? O item C aqui, ó. Olha, um valor multiplicado pelo resultado desse parênteses aqui dá 0. Opa! Tá? Uma multiplicação dá 0. Se uma multiplicação dá 0, quer ver, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui e vocês vão entender o que eu quero dizer. Pensa em dois números, tá? Não é para falar. Pensa em dois números, quaisquer dois números. Tá?
Pode pensar em dois números. Agora, só espera um pouquinho que eu vou botar uma condição. Aqui está o espaço para um número que tu vai pensar, e aqui é o espaço para outro número que tu vai pensar. Só que tem um porém. Tu pode pensar em qualquer dois números, tá? Pode pensar em qualquer dois números. Só que a multiplicação desses dois números tem que dar zero, tá? Tu pensa em dois números. Um tu coloca aqui e o outro tu coloca aqui, certo? Só tem essa condição. Quando tu multiplicar esses dois números, o resultado tem que dar zero. Senão, tu não pode, se não der zero o resultado da multiplicação, daí tu tem, então daí não está valendo. A única condição que eu coloco para ti é que tu escolhe dois números, o que tu quiser, e o resultado dá zero. Olha só que propriedade. Tu vai dizer assim para mim, isso não vale, professor. Mas isso é óbvio, e é óbvio mesmo, mas só que é importante, tá? Se tu já fez isso, se tu já escolheu os dois números de forma que o resultado dê zero, eu vou fazer uma afirmação aqui, isso é aqui, tá? Se tu escolheu os dois números aqui, eu não sei quais são os números que tu escolheu, mas eu posso dizer uma coisa com certeza: se o resultado deu zero, eu posso afirmar que um dos dois números que tu escolheu, um dos dois, ou um ou outro, ou até os dois, certo? Pode acontecer, mas pelo menos um deles é igual a zero, senão tu não consegue. Todo mundo concorda comigo? Se um produto dá zero, pelo menos um dos números aqui tem que ser zero. Se não, pelo menos um dos dois tem que dar zero, senão não funciona, certo? Qualquer outros dois números que tu multiplicar, ok? Qualquer dois números que tu multiplicar, o resultado dá zero, tu pode afirmar com categoria, assim, com toda certeza, né? Categoricamente tu pode falar, um deles é zero, tá? Vamos banir, eles disseram. Vão querer me banir do servidor. Então tá. Então tu tem um espaço aqui para um número e aqui tu tem um resultado de uma expressão. O que tu sabe? Que pelo menos um deles aqui, como o resultado dá zero, pelo menos um deles vai dar zero. Quem é que... E daí, aqui, essa questão a gente vai chegar numa conclusão bem legal, tá? Tu pode resolver isso, raiz quadrada de 169, e depois subtrair de 13, tu vai ter uma subtração aqui, e o resultado multiplicado por esse espaço aqui dá zero. Tu pode usar essa propriedade, só que tem alguns detalhes que a gente vai comentar na aula que vem, tá bem? Beleza. Mesma coisa aqui, olha só que propriedade interessante no item D. Tá? 5 vezes 10 na 4 tu consegue calcular, 10 na 4 tu consegue calcular, tu consegue subtrair isso. Tu tem um quadrado dividido, tá? Um espaço aqui dividido pelo resultado disso aqui que tu consegue calcular tudo, Então, tu consegue resolver tudo isso aqui, vamos dizer que tu consiga resolver no triângulo aqui, e o que ele está dizendo que vai ser igual a 1, tá? Professora, D eu consegui calcular, mas a C não. A C não, exatamente. A gente vai comentar na aula que vem isso aí, tá? Por que não dá na C? Ok. Então, tu tem um quadrado e um triângulo, um número aqui dividido por outro número aqui, e o resultado dá 1. Uma divisão vai dar 1 quando os dois números são idênticos. Então, se tu descobrir o número que está aqui, tu tem como descobrir fazendo essas operações,
tu descobre o número que está aqui, porque o número dividido por ele mesmo é 1, desde que esse número não seja 0, tá? Ok? Um número dividido por ele mesmo dá 1. Exercício de número 9. Então, vocês vão ter todos esses exercícios aí interessantes que trabalham com propriedades, tá? Então, o exercício de número 9, então, como é que fica? O exercício de número 9 diz o seguinte, ó. Tem uma expressão que eu vou deixar em foco ali, tá? O número P é o resultado da seguinte expressão, resolvendo toda essa expressão aqui, tá? A raiz quadrada de P é um número par, sim ou não? O que tu vai ter que fazer? Resolver essa expressão toda, tá? O que tu tem que fazer dentro do parênteses primeiro? Primeiro potenciação, depois multiplicação, depois subtração. Tem o resultado desse parênteses. Aqui dentro desse parênteses tem raiz quadrada primeiro, depois divisão e por último tu soma, tá? Daí depois tu vai pegar o resultado desse aqui, somar com esse aqui e ele está dizendo a raiz quadrada de P. O P vai dar um valor, mas tu vai ter que calcular a raiz quadrada do valor que tu encontrou dessa expressão aqui, P. E ele quer saber se é um número par ou não. Então, para duas possibilidades, algumas possibilidades, né? Se é um quadrado perfeito P, ou ele vai ser par, pode ser par, pode ser ímpar, tanto faz, né? Por exemplo, se tu encontra P igual a 81, né? Não sei se é 81, chutei agora. Raiz quadrada de 81 é ímpar, porque raiz quadrada, o número multiplicado por ele mesmo duas vezes, dá 81 é 9, 9 é ímpar. É isso que ele quer saber. Tu vai encontrar um valor de P, depois tu vai ter que calcular a raiz quadrada de P e verificar se ele é par ou se ele é ímpar. Beleza? Beleza, né? Vamos ver então aqui. Olha, tem muito exercício, né? O exercício 10 ali. Usando a calculadora, determine... esses exercícios de calculadora eles são interessantes, porque tu tem que, ali na página 24, porque tu tem que saber a ordem que tu calcula as coisas, né? Então ele quer uma calculadora para que tu utilize ali. Ó, tem que saber como é que tu vai colocar o valor na calculadora, só um pouquinho. Usando a calculadora, determine, tá? Daí tu tem que ver assim, ó, uma calculadora tem que ter o parênteses, né? Se a calculadora não tem